Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos mantém sempre firmes e constantes, pois tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. E Ele mesmo firma os nossos passos, pois já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E sempre maior o que está em nós do que o que está no mundo, sempre a se opor à sua verdade. Ele nos ensina. Aquele que não ajunta com ele, ele espalha. Bem-aventurados sois aqueles que, quando o Senhor vier os apanhando, com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir as boas novas, a mensagem da cruz, o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos sustém e nos fortalece, pois é através da perseverança, exercitando as boas novas, sendo seus imitadores, que está sempre aperfeiçoando a fé, a fim de não ser podado, porque os incrédulos não herdarão o reino dos céus, os mentirosos que amam o prêmio da injustiça e trocam a verdade de Deus, que é Jesus Cristo, pela mentira dos homens, segundo os seus ídolos impossíveis de os justificar. Estão como uma estátua de sal que se tornou insípido e para nada serve, a não ser para ser pisado, jogado no chão e pisado pelos homens. Mas aqueles que seguem como o bom sal, que está sempre o sal, é para a conservação desta vida, aquele que possui essa sabedoria, para que os dias vão bens e longos nessa terra e se alcance a ressurreição do último dia. Segue na temperança, conserva alma e espírito, corpo, alma e espírito incorruptível, a fim de ser justificado por aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que nos ensina a manter, porque é através desta perseverança, segundo o domínio próprio, a mansidão, a longanimidade, a temperança, o amor benigno que tudo sofre, tudo suporta, o amor que não é fingido. A palavra diz que o amor não seja fingido. O amor que o Senhor nos ensina não é por interesse. Antes, não envaidece, não ensoberbece. Aquele que é um amor que nos constrange. Ele nos amou primeiro, do qual sou o pior dos pecadores entre vós, mas alcancei, mesmo não sendo merecedor, a sua infinita bondade e misericórdia para anunciar o seu evangelho em seu nome. E bem-aventurado aqueles que permanecem segundo o anúncio do evangelho, sendo ouvinte e praticante. Porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. A palavra diz: sejais ouvintes e praticantes. Nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Porque me chamais Senhor e não façais aquilo que eu vos digo? Assim nos ensina o Senhor. Por isso, Ele é digno de toda honra e de toda glória. Ele é fiel para nos manter firmes e constantes, sempre trazendo
a alegria do Espírito, o nome escrito no livro da vida, aqueles que permanecem sempre firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece. Por isso, perseveramos não por si, mas através daquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que nos mantém firmes e constantes, sempre rumo ao nosso alvo e objetivo, as mansões celestiais. Aqueles que perseveram dia após dia na constância, a fim de que esta sabedoria, aqueles que possuem sabedoria válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e se alcance a ressurreição do último dia, sempre através do autor e consumador da nossa fé. Unigênito do Pai que nos fez, nos torna filhos por adoção. Todo aquele que rejeita está sobre maldição. Eis que coloco sobre vós a bênção e a maldição. Aqueles que rejeitam já está sobre maldição. Ele disse, eu não vim salvar justos, eu vim buscar pecadores, pecadores com o coração arrependido. Nem eu vos condeno, vós que rejeitam já estáis condenados por esta palavra, palavra que é viva e eficaz para aqueles que seguem, assim como é pedra de tropeço para aqueles que rejeitam. Aqueles que seguem na sua arrogância, na sua prepotência e se dão sempre vencidos pelo mal, pois não tem aquilo que a palavra diz, sujeitai-vos ao Senhor e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não há tentação que sobrevenha da carne e ele já levou sobre si, nele nós somos benditos, assim como não permite tentação maior do que venhamos a suportar, assim nos ensina o Senhor. Por isso, sejais firmes e constantes e demonstrai pelo vosso bom proceder, através daquele que nos sustém, a fim de calar a ignorância dos insensatos, pois todos os que se opõem ao Senhor, nenhum prevalece, porque são tempos de ira e indignação com aqueles que rejeitam a sua verdade. E dele não se permite escarnecer. Tudo aquilo que procederes segundo a conduta de cada um, merece, eis que traga a vossa recompensa sem demora, quer sejam boas, quer sejam más, assim nos ensina o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.